Os principais componentes do olho humano, quer dizer, que nos interessam, é claro, seriam córnea, essa parte na frente do olho, esse carocinho. Por exemplo, quando você está de olho fechado, aliás, você não. Quando alguém está de olho fechado e movimenta os olhos, você consegue ver um caroço correndo ali debaixo da pálpebra. Aquilo é a córnea. É uma membrana transparente, proteica. Ela já é uma lente convergente. Quer dizer, passando por ali, a luz já começa a convergir. Um pouquinho mais ao fundo tem aquela parte colorida, que é a íris, que dá cor aos olhos. A íris tem um orifício central, que é chamado pupila. Quando a íris aumenta ou diminui o tamanho da pupila, ela controla a maior ou menor quantidade de luz que entra no olho. Não é isso? Num ambiente muito claro, por exemplo, num dia de sol clarinho, você na praia, a pupila fica pequenininha das pessoas. No ambiente claro, pequena pupila para entrar pouca luz. Em compensação, quando você está lá no escurinho, ainda não chega para cá na sua namorada, presta atenção no olho da moça para você ver o tamanho da pupila. Vai estar enorme, toda dilatada. Isso por quê? Porque o ambiente é escuro. Essa movimentação aí da pupila, abrindo ou fechando, deixando entrar mais luz ou menos luz, é um processo chamado adaptação visual. Quer dizer, faz parte do. A adaptação visual é um pouquinho mais complexo, mas isso aí faz parte desse processo. Tá? No caso de uma fotografia, por exemplo, na máquina fotográfica, o diafragma que controla a luminosidade ambiental faz exatamente o mesmo papel que você viu aí. Encontram a lente esférica delgada, é uma lente biconvexa, é o cristalino, é uma lente molinha, ela é proteica também, mas é bem flexível, e ela fica presa num anel muscular pelos chamados músculos ciliares. Anel muscular tem nome, como é que isso chama, hein? Lembra? Esfíncter. Os músculos ciliares formam um esfíncter. Questão é a seguinte, a imagem para ser vista tem que ser projetada sobre a retina. O problema é que se você muda o objeto de posição, a imagem também muda. E no nosso caso, senhores, a imagem não pode sair da retina, tem que ficar lá, senão você não enxerga. Então o resultado, o cristalino, é que muda a distância focal. Quando você olha um objeto mais próximo ou mais distante, ele muda a distância focal para que você consiga manter a imagem focalizada sobre a retina. Isso é um processo chamado acomodação visual. Quando você olha para longe, por exemplo, os músculos ciliares relaxam. Mas, gente, quando um esfíncter relaxa, ele se abre. Quando ele se abre, o cristalino fica esticadinho no meio, fica fininho. A distância focal fica grande. Quando você olha para perto, os músculos ciliares contraem, o cristalino fica apertadinho, fica gordinho, a distância focal fica pequena. Então isso é acomodação visual e serve para focalizar a imagem. Do olho, onde se pode ter visão nítida e confortável. Numa pessoa jovem, mais ou menos aí uns 25 centímetros. Ponto remoto é o ponto mais distante do olho, onde você consegue também visão nítida e confortável. Você vê a lua, você vê as estrelas, então o ponto remoto de uma pessoa com a visão normal está situado no infinito. Quer dizer, do infinito até mais ou menos uns 25 centímetros, você deve ser capaz de enxergar bem. Essa região chama-se zona de acomodação. Ok? Um pouquinho mais ao fundo nós temos a retina, que é uma membrana fotossensível, quer dizer, tem sensibilidade à luz, coberta por células, dois tipos de células fotossensíveis. Os cones, que são sensíveis a cores, e os bastonetes, que são simplesmente sensíveis à luz. Então o cone te dá visão cromática, o bastonete só visão em branco e preto. E só uma curiosidade, alguns animais como a vaca, por exemplo, não tem cones, só tem bastonetes. Você sabia que vaca enxerga em branco e preto? Se você pretendia comprar um aparelho de TV a cores para sua vaquinha de estimação, vai jogar dinheiro fora. Pode comprar um TV em branco e preto que ela vai ficar feliz do mesmo jeito, tá? Olho com máquina fotográfica, certinho? O cristalino funciona como se fosse o foco. É o próprio foco da máquina. A retina é como se fosse o filme, é onde se projeta a imagem. E a íris, que deixa entrar mais luz ou menos luz, funciona como se fosse o diafragma. Então, senhores, uma máquina fotográfica é simplesmente uma cópia de um olho humano. Ou um globo ocular muito longo, ou um excesso de convergência da córnea. A imagem no olho do míope é formada antes da retina. As consequências são a aproximação do ponto próximo do ponto remoto. Gente, míope não enxerga bem de longe, só enxerga bem de perto.
Um míope que tem uma miopia aí, digamos assim, no popular, de 2 graus, tem um ponto remoto que veio parar a meio metro do nariz. Dali para cá ele enxerga bem, passou disso não enxerga lhufas. Míope que não usa óculos tem fama de ser sem educação, não cumprimenta as pessoas na rua. Mas não é questão de educação, o cara não sabe quem é, não enxerga nada, coitado. Tá? Correção de miopia se faz com lente divergente. E a convergência da lente é dada por -1 sobre o ponto remoto do míope. Por exemplo, eu te falei agora mesmo que o cara tem um ponto remoto a meio metro do nariz. Se o ponto remoto está a meio metro do nariz, a convergência da lente vai ser -1 sobre meio, -2 dioptrias. O contrário da miopia. O míope tem um olho muito comprido, o hipermétrope tem um olho muito curto. No míope, a imagem fica antes da retina, no hipermétrope fica depois. Aí, na miopia, o cidadão tem uma aproximação dos pontos. Na hipermetropia, eles se afastam. Aliás, eles não. Só quem se afasta é o ponto próximo. Por que o ponto remoto não afasta, hein? Ô, gente, o ponto remoto está no infinito. Se você afastar um pouquinho mais, ele fica onde? No infinito. Quer dizer, não muda nada. Tá? Então, hipermétrope também é fácil de reconhecer. É aquele cara que estica o braço para ler. Desde que seja jovem, hein? Se o cara já for meio velho e esticar o braço para ler, isso é comum. Tá? Isso é normal. A correção se faz com lente convergente. E a convergência da lente é -1 sobre o ponto próximo normal. Aliás, mais 1 sobre o ponto próximo normal, desculpem, -1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. É assim que se calcula, então, a convergência da lente para o hipermétrope. E, aliás, essa mesma equação também serve para quem tem presbiopia, hein? Ok? A gente tem isso aqui, ó. Isso acontece quando a córnea do cidadão não tem assim uma curvatura exatamente perfeita. Então são pequenas falhas de curvatura, igual você vê em espelho vagabundo. Por exemplo, espelho de boteco costuma ser espelho vagabundo, que é mais baratinho. Uma moçada, espelho de boteco, por exemplo, tem vida curta, você sabe, né? Leva facada, garrafada, pedrada, tiro, essas coisas assim. Então o cara não vai gastar muito dinheiro. Então ele compra um espelho que não é exatamente plano, ele tem pequenas ondulações. Quando você para na frente do espelho e se vê, você acha que está tudo beleza. Mas se você se movimenta, você tem a sensação de que você fica mais magro, mais gordo, mais alto, mais baixo. Isso é astigmatismo. Quando acontece no olho, a correção se faz com lente cilíndrica, que é uma lente que nem converge nem diverge, mas é uma lente que tem um defeito exatamente igual ao defeito do olho, só que ao contrário. Ok? Notícia, meu amigo. Você vai ter presbiopia ou presbitismo, vulgarmente conhecido por veieira, vista cansada. Tá? Acontece que, numa certa idade, ali por volta dos 40 anos, você começa a perder a capacidade de reduzir, ou melhor, de acionar os músculos ciliares ao máximo. Então você começa a perder a capacidade de enxergar de perto. É a época em que a pessoa começa a esticar o braço para ler. Chega uma hora que não dá mais, tem que usar uma lente para correção. A lente que corrige isso é uma lente convergente. E mais tarde, quando você ficar mais velho ainda, vai afetar também a sua visão à distância. Vai provocar aproximação do ponto remoto. Quer dizer, você que não enxergava bem de perto, passa a não enxergar bem de longe. Nos dois casos, a correção se faz com lente convergente, só que são lentes diferentes. Então, de duas uma. Ou você usa um óculos para perto e um para longe, ou você usa o tradicional bifocal, ou as variações, né, multifocal, Varilux e o Escambau A4 aí. Ok? É uma lente esférica delgada convergente com a distância focal pequenininha, da ordem de alguns centímetros. Para que a imagem possa ser observada, ela tem que ser virtual. Para formar a imagem virtual, o objeto deve estar entre o foco e a lente. Então, é uma lente convergente, distância focal pequenininha, objeto situado entre o foco e a lente. E um detalhezinho, toda ocular de qualquer aparelho, com a exceção da luneta de Galileu, é lente convergente e é lupa. Tá? Toda ocular, falou que ocular é lupa. A lente da frente sempre chama objetiva. A de trás, aonde você põe o olho, sempre chama ocular. A ocular, sempre lupa. E o detalhe, o que é objeto, o que é imagem da objetiva, ou seja, o que é imagem da primeira lente, serve como objeto para a segunda. Então essa é a regra, ok?
No caso, por exemplo, do microscópio, a lente que serve como objetiva tem uma distância focal bem pequenininha e a ampliação é dada pelo produto das ampliações. No caso da luneta, por exemplo, ou do telescópio, a lente que serve de objetiva tem que ter uma distância focal muito grande e a ampliação é dada pela razão entre a distância focal da objetiva e a distância focal da ocular.